Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV um cineasta que está lançando 2 curtas-metragens inspirados em grandes nomes de Mato Grosso. Ele vai contar essa história pra gente, é o Felipe Damian. Felipe, muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Que agradeço, Leite. Vamos lá, conta pra gente dos seus curtas. Quem são primeiro esses personagens, né, que deram inspiração a esse trabalho? A primeira coisa que eu acho que tem para dizer é que eles vieram a partir de um edital, né, foi bastante importante para a cultura de forma geral e muito para o audiovisual, né, que é da onde eu posso falar. E tinha um edital muito específico que premiava mestres da cultura, né. E dentre esses mestres, existia o Benedito Nunes, que era um artista plástico, falecido há pouco, e também o Rai Quintê, que é um mestre de capoeira também, e Babalorixá, do Candomblé. Falo mais deles? Sim, assim, por que você escolheu esses nomes? A gente recebeu aqui já uma artista plástica, a Tânia Pardo, falando da homenagem que ela fez para o Benedito no Salão Jovem Arte Mato Grossense. E o Rai também é um dos nossos entrevistados do RDTV. Mas assim, por que você escolheu esses dois especificamente para produzir os seus curtas? Você os conhecia antes? Não, eu não os conhecia. Eu conhecia algo do trabalho do Benedito como alguém que está minimamente próximo das outras artes e tal, mas eu não conhecia pessoalmente e também não conhecia o trabalho dele a fundo, né? Eu acho que muito da coisa mais interessante desses trabalhos foi poder fazer isso, né? E também também existia uma preocupação, assim, como eu vou me aproximar, né? Tipo, o Benedito já faleceu, né? Então eu não posso ter um contato de fato com ele, né? Mas eu posso ter um contato com a obra dele, posso ter contato com as pessoas que estavam próximas e tal. Então, tipo assim, a questão veio como fazer um filme que fosse honesto nesse sentido, né? E, Litz, uma coisa assim muito... Aqui é uma coisa talvez off aqui, mas assim, eu fui contratado para fazer esses trabalhos, né? Então, tipo assim, não fui eu quem escolheu esses personagens, né? Sim. Então, assim, porém, tipo, depois de contratado, eu tive bastante liberdade para trabalhar com eles, né? E essa liberdade, eu acho que ela se reflete na própria forma de buscar esse contato com eles, né? Claro. Então, por exemplo, esses filmes não vão dizer quem é o Benedito Nunes nem quem é o mestre Rai Quintê, mas eles vão dar uma perspectiva muito única, né? Que é a minha perspectiva, que é a perspectiva de alguém que não é das artes plásticas, de alguém que não é do candomblé, de alguém que não é da capoeira, mas que tem um interesse sincero nisso, assim, entendeu? Porque é muito mais do que tipo a questão de grana, que obviamente é importante, eu sou um trabalhador como todos. Essa questão de conhecer esses outros universos, ela também me alimenta, né? Claro. Ela também me motiva. E no caso, assim, tipo, eu não vivo só do audiovisual, né? Pouca gente, acho que pode dizer que vive do audiovisual no Brasil, menos ainda no Mato Grosso, né? E não é o meu caso também. Então, assim, boa parte da minha motivação é poder lidar com esses personagens que são extremamente ricos, né? A relação que eu tive com eles, assim, foi bastante intensa, assim, tipo, eu gosto de pensar que de alguma forma eu conheço algo do Benedito. Eu não posso dizer que eu conheço o Benedito totalmente, sabe? Mas, assim, algo dele eu conheço. E eu acho que o filme propõe isso, né? O filme propõe dar digamos assim, uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso ao Benedito muito pelas obras dele e através de uma perspectiva minha, assim. Então, ou seja, é totalmente torto, mas é um contato. Sim. E com o Rai foi uma coisa muito doida, assim, porque a família dele abriu a casa deles para mim, assim, eu conheci a mãe dele, a gente falou muito mesmo do pai dele, que também falecido, né? Então, tipo assim, trabalhos que de alguma forma eles se aproximam nesse sentido, né? Então o pai dele também aparece como um personagem, né? Citado por todos os personagens do filme que aparecem, que falam, né? Claro que assim, a gente sabe, a gente tem entrevistado muita gente da área da cultura, de eventos,
que tiveram aí esse incentivo da lei, da Secretaria de Cultura, enfim, eu acho que é um grande momento para nós, para Mato Grosso, né, dentro de uma pandemia, ter essas oportunidades. E claro, você está tendo uma oportunidade fantástica, né? Então, assim, você contando, né, seu olhar é um olhar estrangeiro, né, digamos, nessas curtas, né? Como é que você roteirizou isso, né? A partir dessa experiência que você disse, de conhecer o Benedito, ele não estando mais aqui, de conhecer o Rai, a família, como é que você trabalhou esses textos, esse roteiro, para chegar em um curta? Falar primeiro do Nunes, assim. O Nunes, a gente foi para uma pesquisa, né? Tipo assim, de conversar com pessoas próximas e se aproximar, de fato, do tudo que existia, que tinha sido produzido, escrito sobre ele e tal. Tentar conhecer o máximo dessa coisa mais geral, assim, uma catalogação mesmo. E nesse momento, por exemplo, a gente conversando com a viúva dele, ela falou de uma coisa muito curiosa, assim, dele, né? Que ele falava, assim, que quando eu morrer não vai ter uma rua com meu nome. E, assim, enquanto artista, assim, que quer ser reconhecido, por isso eu tô aqui, né? Eu poderia simplesmente falar, não quero dar entrevista, não quero falar com ninguém, sabe? Que o filme fale apenas. Mas não, eu quero ter reconhecimento também. Eu acho genuíno que o Benedito quisesse ter reconhecimento. E ele é um artista fantástico, de fato, sabe? Tipo, eu aprendi, eu não sou uma pessoa versada, iniciada, de fato, nas artes plásticas, nas artes visuais. Mas, assim, o contato que eu tive com ele, assim, de fato, eu consegui me aproximar e ter uma relação com a obra dele, assim, não enquanto cineasta, mas, assim, enquanto público dele mesmo. Isso é muito doido e ele queria ter algum reconhecimento, assim, e de fato, assim, o reconhecimento que ele teve em vida foi pífio, né? Tipo, ele viveu como vive a maior parte dos artistas, assim, que é, tipo, viver mal, assim, entendeu? Pra chegar aqui agora, assim, eu vim de moto no sol de Cuiabá, rachando a cabeça, e a maior parte dos artistas são assim, né? Então, assim, a ideia era minimamente pensar, imaginar uma rua com um nome que pudesse ser nomeada com o nome do Benedito, né? E a ideia foi criar, tipo, imaginar o que se passava pela cabeça dele, o que de fato movia ele, como aquelas obras me afetavam, eu olhando de onde eu olho, e de alguma forma propondo alguma rua com o nome dele, né? Então, esse foi daí que a gente criou. Esse filme, ele é meio que um filme ensaio, com uma perspectiva. Ele é um filme que ele pensa sobre, tem uma abordagem que ele reflete sobre si mesmo, né? Esse curta do Benedito, ele já foi lançado no Salão Jovem Arte, né? Ele continua sendo exibido? Como é que as pessoas podem ter acesso a esse, por exemplo, que já está lançado? Daqui a pouco a gente vai falar do outro filme que a gente já anunciou, mas, né, do Rai Quintê, mas esse que já está aí no mercado, tem algum lugar que está sendo exibido? Então, ou algum padrão, site na internet, enfim? Essa questão, assim, do lançamento audiovisual, ela é meio complexa, porque, por exemplo, ele está num nível, assim, que ele já não é totalmente inédito agora, né? Então, assim, ele já foi para um público bem fechado e tal, e agora ele vai rodar por festivais, né? Então, ele está nesse nível, então ele não está totalmente... Ele não pode ficar aberto, né? Ele não pode ficar aberto, porque tem um monte de festival que não vai aceitar. Mas, assim, na medida daqui a alguns meses que ele rodar, e eu queria muito que esse filme fosse visto, obviamente, né? Ele vai ser, de alguma forma, ter uma distribuição mais ampla, né? Seja numa plataforma como o YouTube ou outra de streaming. A partir, eu não sei se já se falou muito disso, ou até por conta do lançamento, mas de ter uma rua com o nome do Benedito. Teve alguma já autoridade que se interessou? Isso foi levado para alguma autoridade, sei lá, vereadores que estão nos ouvindo, prefeito, né?
Quem sabe podemos ter uma rua em nome do Benedito? Teve isso, Felipe? Não teve. Não. Não teve, eu não tenho ciência disso, mas eu imagino que não tenha. Talvez não. Isso pode ser levado, uma demanda a ser até levada para as autoridades municipais, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma questão que ela está sendo bastante discutida no Brasil, né? Recentemente, há algumas semanas em São Paulo, uma rua, eu não sei dizer da importância dessa rua, se ela é uma rua grande ou não, mas uma rua teve o nome trocado. Ela tinha o nome de um torturador, Sérgio Fleury, Dr. Sérgio Fleury, que foi inclusive o delegado que matou Marighella, e ela passou a ter o nome do Frei Tito, que foi um frei que foi torturado pelo próprio Sérgio Fleury e anos depois, não sei dizer meses depois, acabou se suicidando em decorrência desses traumas da tortura, né? Então, assim, essa coisa eu acho que ela está acontecendo, né? Da gente ressignificar. Essa discussão, de alguma forma, ela está acontecendo, né? A gente viu em São Paulo a discussão sobre a estátua do Borba Gato. Então, tipo, eu acho que é uma discussão bastante importante, né? Se a gente... Talvez até da gente olhar para a nossa própria história, né? Para a gente entender para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, né? E um pouco de fazer esses filmes também é isso, né? Também é uma reflexão sobre que ruas a gente quer ter, né? Que nome de ruas, né? Porque, tipo, o centro de Cuiabá, boa parte daquelas ruas ali são nomes de heróis da Guerra do Paraguai, né? Que é uma guerra horrível, assim, né? É uma guerra que dizimou crianças e crianças no Paraguai, né? Então, tipo, não seria uma coisa pra gente ter orgulho, saca? Na verdade, assim, e aí daí tá também a importância da arte, né? Promover esse debate, promover reflexões e transformar a partir daí, né? Infelizmente, a gente sabe, como você falou, muitos artistas vivem na pobreza, vivem, né, na dificuldade e são reconhecidos depois. Isso é mundialmente. Quantas histórias dos grandes artistas mundiais, né, que foram reconhecidos só depois, aí as obras ficaram caríssimas, mas eles mesmos não se beneficiaram com isso, né? Bom, a do Benedito, o curta do Benedito já foi lançado e você vai lançar, então, agora para Consciência Negra, o curta do Rai Quintê. Vai ser como esse lançamento? Já tem local? Como é que está essa programação? Eu acho que a gente não tem definido ainda onde vai ser, mas a expectativa é lançar na Semana da Consciência Negra. Esse é a direção e o roteiro eu divido com o Hudson Marcelo, que é um parceiro de longa data. E o Quintê foi um filme bastante importante também, assim, sabe? Tipo, e todos esses filmes, assim, eles foram, de alguma forma, uma escola pra mim também, né? Eu não tenho uma formação específica em cinema, né? Você me perguntava antes sobre a graduação, se eu tenho... Eu não tenho uma graduação no cinema, não tenho um curso muito específico no audiovisual, né? Então, boa parte do que eu tô aprendendo fazendo, né? E esses... Você é da publicidade, né? Da área de da comunicação social, com publicidade, mas eu nunca trabalhei, de fato, né? Mas é muito doido isso, assim, né? Tipo, esse filme do Rai, assim, foi tipo um filme muito falar 17 muitos aqui. Mas foi uma coisa muito especial também, assim, porque a gente teve vários e vários problemas para fazer, a gente teve que refazer. Esse foi um filme que foi refeito várias vezes, né? Então, assim, a gente precisou voltar e encarar, tipo, o personagem, né? Aquelas pessoas que estavam contando as histórias delas ali, tipo, as coisas, quando a vida delas mudou ou não, tipo... Elas estavam contando o que elas achavam que eram as coisas mais importantes para elas ali e a gente precisava perguntar essas coisas de novo, né? Então, assim, como lidar com tudo isso, né? E a realidade do nosso audiovisual é esse, né, cara? A gente faz do jeito que dá muito, entendeu? A gente tem sempre o orçamento muito reduzido, sempre são condições bastante precárias, né, para se fazer. Mas a gente quer fazer e a gente vai fazer, assim, entendeu? Porque a gente acredita que é preciso contar essas histórias, né? Essas histórias só podem ser contadas aqui, né? Não tem como contar, tipo, pode ter outros personagens parecidos, mas eles
só existem aqui, de fato, né? E elas devem ser contadas, né, de alguma forma. Não sei se eu respondi essa Sim, questão. na verdade, você falando aqui, eu estava imaginando você, foi uma primeira experiência, queria que você falasse assim, quais foram para você os maiores desafios e quais foram as maiores surpresas? Porque é claro que por mais que você roteirize, mas tem sempre alguma coisa que você fala, você não esperava e que te surpreende positivamente, né? O que trouxe? O que foi difícil e o que te surpreendeu nessas produções? Eu acho que muito do que é difícil é quase que a mesma resposta para as duas coisas. Mas, assim, o que é difícil é você lidar com, tipo, um mundo que é totalmente outro, né? E quando a gente fala do Rai, a gente está falando de alguém, assim, que é muito diferente de mim, né? O Rai é um homem negro de 50 e tantos anos, é um militar, ele é bombeiro, ele é do candomblé e ele é um mestre de capoeira. Então, assim, eu não me encaixo em nada disso que eu acabei de falar agora, né? Então, assim, como que eu vou entender quem é o Rai? Tipo assim, então eu preciso admitir que eu não posso falar pelo Rai, que eu não posso dar uma verdade absoluta de quem é o Rai. Então, assim, para acessar esse mundo de alguma forma é o grande desafio. E também é a grande motivação, né? Eu pensando assim como humanista, assim, isso é maravilhoso para mim, sabe? Tipo assim, é uma dádiva poder conhecer o Rai, conhecer a família dele e lançar algum olhar sobre eles, né? E quando a gente fala assim sobre essas surpresas, na verdade, elas também são uma grande motivação no sentido de que eu não posso fazer um filme, começar a fazer um filme, escrever um roteiro tendo a certeza de como esse filme vai acabar, assim, entendeu? Se não tiver nada novo, se não tiver nada que mude isso, aquilo que eu pensei, isso, pra mim, esse filme tá morto, então esse filme não deve ser feito. Eu faço, na verdade, mais ficção até, né? Então, assim, eu espero realmente que um ator não faça exatamente tudo que eu pedi para ele fazer, que ele faça minimamente diferente, entendeu? Então, assim, quando eu peço algo para ele, na verdade, estou pedindo o que eu pedi, mas também estou pedindo para ele me desobedecer. E eu espero isso de alguma forma de todo mundo, de toda a equipe, sabe? Que alguém traga algo que eu não posso dar. Porque, tipo, o meu olhar sozinho, o meu ponto de vista das coisas, ele é limitado, assim, entendeu? Não que todos os outros não haja um limite para todos os outros olhares, mas é muito mais amplo, muito mais interessante, assim, entendeu? Então, assim, vai vir alguém e vai dar uma ideia que eu não tive. E isso é muito, muito legal quando acontece. Isso acontece em vários estágios, é muito comum acontecer na pós, com o montador. O cara tá montando o filme e ele fala, cara, e se a gente fizer isso e aquilo? Ou o cara que tá fazendo a música fala, ó, se a gente colocar isso aqui, fazer assim, aí, pô. E na história da publicidade tem muito assim, né? Tem muita história assim, eu já ouvi a velha cena lá do Psicose, não tinha a música, né? Eu até ouvi foi um professor acho que um maestro contou uma vez uma apresentação que aí, desobedecendo o diretor, ele inseriu aquela música e essa cena aí rodou até hoje. Todo mundo, às vezes tem gente, talvez os mais novos não conheçam o filme, mas conhecem a cena, né? Da mulher sendo atacada com a faca lá, e aquele clima todo com aquela música, né? Então, acho que é trabalhar em equipe, né, Felipe? E falando de futuro, então, agora, você está aí com esses 2 curtas em lançamento, ainda, né, nessa expectativa de mandar para festivais, de buscar resultados, mas, assim, valeu a experiência? Se você quer mais, o que você está planejando aí para o seu futuro nessa área? Valeu muito a experiência. A gente tá... Quando eu falo a gente, é porque que nem eu tava falando assim, eu dirijo pouca coisa sozinho, né? Tô sempre trabalhando com outras pessoas. Mas assim, a gente tá lançando outros filmes também, tipo de ficção. A gente tá num filme específico agora montando um filme de ficção chamado Asa Delta. Também é decorrente da Aldir Blanc. E assim, na verdade, eu espero fazer cinema, pensar cinema cada vez mais. Eu espero viver de cinema, que não é uma realidade, que nem eu já tinha te dito. E
espero também amadurecer meu olhar, amadurecer minha forma de fazer o cinema e de fato conseguir, sei lá, tipo, fazer com que isso seja importante para uma pessoa que seja, além de mim, sabe? Uhum. Eu acho que é um pouco isso, né? E talvez provocar também, tipo, outras pessoas a fazerem cinema, né? Porque a linguagem do cinema, ela depende da reinvenção, né? No começo era fotografia só, né? E colocaram 24 fotos, uma atrás da outra, num segundo. E isso virou cinema. E ele depende disso. Só que se ficar só as mesmas pessoas fazendo, sei lá, tipo, um monte de velho branco lá em Ipanema, o cinema vai morrer junto com esses caras, você entendeu? Não que eles não tenham que fazer, eles têm que fazer também. Mas assim, a gente precisa que outras pessoas queiram fazer também, né? Outras pessoas pensem que o cinema não é uma coisa só de escolhidos, né? De pessoas abençoadas, assim, que foram... Ó, esses são espécies de messias que podem fazer arte, podem fazer cinema. Não, tipo assim, isso é uma coisa de trabalhador também, entendeu? Todo trabalhador pode fazer arte, pode fazer cinema. Tá joia. Então, você tem rede social, quem quiser te seguir, te acompanhar, conhecer melhor seus trabalhos? Tenho uma página a gente tem uma produtora, né? E tem uma página no Facebook, que é a Filme Feito Faca, né? E a gente também tem uma produtora parceira, que é a produtora que majoritariamente produziu esses 2 docs, né? Que é a Trinca. Nas redes sociais, Filme Feito Faca e... Trinca. Trinca. É. Tá jóia. Alguma questão que a gente não abordou que você queira trazer para encerrar? Eu gostei bem mais, assim, do que eu esperava dessa entrevista. Que bom. É bom que o bate-papo rendeu aqui. Felipe, muito obrigada, então. Muito sucesso. Espero que você volte mais vezes contando novidades pra gente aí. Tá joia? E que as pessoas conheçam mais, né? O RAI, nós vamos contar aqui essas histórias, temos os links, né? Vamos colocar para você aí na descrição do YouTube, que tem um pouco mais de espaço, a gente coloca o link aí dessas entrevistas falando do Benedito, falando do RAI. Obrigada, muito sucesso. Obrigado, Liz. Valeu. Então, nós ouvimos aqui Felipe Damian, cineasta, que está trazendo aí esses 2 curtas para você conhecer aqui de Mato Grosso, personalidades, personagens que fizeram a sua história assim, né? Então, de repente, você não conhece Benedito Nunes, não conhece Rai Quintê, dá uma olhadinha. Nós vamos deixar os links da entrevista deles para você conhecer um pouco mais. E siga aí, Filme Feito Faca e @Trinca nas redes sociais. Curta e compartilhe essa entrevista, ela está disponível no YouTube e no site RD News. Até a próxima.